pode até enganar um líder religioso, mas existe alguém que te observa o tempo todo. Ele conhece seus pensamentos antes mesmo de você pensar. E tudo o que você faz, seja em público ou no escuro do seu quarto, está diante dos olhos dele. E o mais assustador é que 99% das pessoas vivem como se Deus não estivesse vendo nada, como se não existisse o mundo espiritual. Hoje, iremos te mostrar por que o verdadeiro temor a Deus está desaparecendo e o que acontece quando uma pessoa perde esse temor. Assista até o final, pois o que você vai aprender aqui pode ser um divisor de águas na sua vida espiritual. Quando uma pessoa recebe dentro dela o Espírito Santo, ou seja, quando o espírito da pessoa se funde com o Espírito de Deus, 7 manifestações são observadas. Como podemos ver em Isaías capítulo 11, versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esse versículo descreve as 7 manifestações do Espírito de Deus. E dessas 7 manifestações, iremos falar da última: o temor do Senhor. A primeira coisa que você deve ter em mente é que você deve entender espírito como a forma de pensamento. Espírito é o nome dado ao modo como uma pessoa processa e executa a sua capacidade intelectual, sua capacidade de raciocínio, de inteligência. Dessa forma, quando o Espírito de Deus, que é a mente de Deus, se funde com a mente de uma pessoa, há uma alteração drástica no modo de raciocínio dessa pessoa. Isso explica o porquê das pessoas que tiveram o batismo como Espírito Santo terem uma drástica mudança de comportamento, pois a mente da pessoa passa a ter as 7 manifestações do Espírito de Deus, e uma delas é o temor. O temor do Senhor não é ter medo. Temor não é medo de Deus. O temor do Senhor refere-se a um zelo que a pessoa tem em relação às coisas de Deus. O temor a Deus é a consciência contínua de que tudo que eu faço ou penso em fazer, Deus já conhece. E se por um lado a pessoa que teve uma experiência com o Espírito Santo passa a ter temor a Deus e tem uma mudança drástica em relação às suas atitudes, do outro lado, aqueles que não conhecem a Deus não possuem temor a Deus. Não possuem dentro delas a consciência de que tudo o que elas fazem está sendo observada por Deus, e também pelo diabo. Isso explica porque muitos, mesmo sabendo que é errado, continuam fazendo, pois dentro dessa pessoa não há temor, não há nenhuma preocupação com o espiritual. E isso se dá porque dentro dessas pessoas não há o Espírito de Deus, não há a mente de Deus. A mente dessas pessoas são separadas da mente de Deus. São, na verdade, dirigidas pelas coisas que o mundo prega. E tudo o que esse mundo prega não vem de Deus. E uma vez a pessoa vivendo pela sua própria mente, embriagada com as coisas desse mundo, ela se torna cada vez mais uma pessoa longe de Deus, e cada vez mais vai deixando de ter a aparência de Deus, para ter cada vez mais a aparência do mundo. Por isso a pessoa não vai à igreja, mas vai a uma boate. Por isso a pessoa não participa da Santa Ceia, mas participa de rodadas de cerveja. Por isso a pessoa não dizima, mas gasta com apostas desse mundo. A falta de temor a Deus explica muitas coisas que vemos. Explica muitas injustiças. E uma dessas injustiças é do Senhor Jesus ter dado a vida dele pela alma da pessoa. E a pessoa não entregar a alma para Jesus. Quem não tem temor não se preocupa com a salvação. Quem não tem temor fica sem freio. O temor a Deus é como um limitador, que age de forma a não deixar a pessoa se perder. No livro de Eclesiastes, no capítulo 12 e versículos 13, diz assim: De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Essa passagem significa que
tudo que você lê na Bíblia, tudo que se ouve da palavra de Deus, pode ser resumido em uma única coisa: ter temor a Deus, o que leva à prática da palavra. E no versículo 14 desse mesmo capítulo diz: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Vemos nessa passagem que a Bíblia explica o motivo pelo qual devemos ter temor a Deus, porque Deus irá trazer juízo sobre todas as obras que fazemos nesse mundo, sejam elas visíveis, sejam elas escondidas. Toda obra será julgada. Meu amigo e minha amiga, isso é muito profundo. Às vezes você pensa: bom, eu não roubo, eu não tenho vícios. Mas quando se trata de Deus, Ele julgará o que há no mais profundo do nosso ser. A Bíblia diz que quem odeia seu irmão, para Deus, já é assassino. Na justiça humana, ninguém vai a julgamento porque odeia alguém, porque deseja que certa pessoa que lhe fez mal morra. Ninguém vai preso por desejar mal a alguém. Mas a Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão já é assassino aos olhos de Deus. Então, quando se tem temor a Deus, você perdoa mesmo não querendo. Nesse mundo, ninguém é condenado por cobiçar a mulher de alguém. Mas o Senhor Jesus disse que só de olhar uma mulher de forma impura, já adulterou. As coisas para Deus não passam a ser conhecidas quando nós falamos ou quando nós agimos, ou quando nós fazemos. Deus conhece tudo na origem da nossa consciência. Nós temos dentro de nós uma área privativa. Essa área privativa é a nossa mente. Ninguém entra na nossa mente. E nem o diabo. Ninguém pode entrar na sua mente. Só Deus tem a capacidade de acessar o que você está pensando aí agora. Só Deus. Por mais que seus familiares e pessoas próximas vivam com você, ninguém pode entrar na sua mente. Mas Deus sabe. Ele conhece o mais profundo do seu interior. Vemos que as pessoas que são incrédulas tentam de todas as formas negar a existência de Deus. Acreditam que de uma explosão nasceu todo esse sistema perfeito. Acreditam que Deus é na verdade um alien. Ou simplesmente se assumem como sendo ateus. Mas sabe por que as pessoas não querem assumir a existência de Deus? Porque, se assumir que Deus existe, vai ter que assumir que tem que prestar contas a alguém. E o ser humano não quer prestar contas. Ela foge do fato de que Deus existe. E assim, podem viver sem freio, pois se não há quem julgue, não há condenação. E mesmo aqueles que acreditam em Deus, mas vivem na mentira, vivem na prostituição, vivem em meio à roda de escarnecedores. Esses, apesar de dizer que acreditam em Deus, não agem com temor para com Ele. A falta de temor é uma declaração de incredulidade. E no mundo espiritual, é observado aqueles que têm ou não temor a Deus. O diabo sabe quem tem temor e quem não tem. O diabo sabe que sem temor não há salvação. Sem temor não há relacionamento com Deus. E uma vez que a pessoa vive assim, essa pessoa é dele. Pois ele também não possui temor para com Deus. Por isso, ele trabalha na mente das pessoas, introduzindo frases prontas. Frases como: é só dessa vez. Ninguém tá vendo. Não é bem assim. Ah, a carne é fraca. Esses são pensamentos muito comuns que agem de forma a justificar aquilo que é injusto. Deus é ordem. Deus é disciplina. E ter temor a Deus exige sacrifício. Exige que nós neguemos a nós mesmos. E isso se faz necessário porque as nossas vontades geralmente são contra a vontade de Deus. O Senhor Jesus não morreu à toa. Houve um propósito. E esse propósito é a salvação da sua alma. O mundo espiritual existe. E há um lugar onde habita aqueles que possuem temor a Deus.
e há um lugar para aqueles que não possuem temor nenhum. E se hoje você morrer sem ter tido um encontro com Deus, sem ter recebido o Espírito de Deus, você irá morrer sem temor. E assim sendo, sua alma terá como destino não o reino da luz,